né, a violência do Estado na sua forma mais perversa, porque foi tipo um lobby político muito fodido. Mamãe Xandão. Não, então, Suelen, a gente até... Eu lembro de um fato que há muito tempo atrás aí, que você comentou sobre a sua casa. Sim. Que pegou fogo, né? Eu não era tão próximo de você assim, mas eu lembro que nas redes sociais, né, você falou muito sobre essa questão aí e tal. E você falou que era até uma questão política ali no meio, foi uma coisa meio criminosa. Cadê? Aí, ó, na mesinha aí, ó. Eu queria que você falasse um pouquinho, se você pode, de repente, falar, sei lá, se tá no processo judicial com isso daí, não sei. Não, acho que hoje em dia você tem o quê? Isso deve ter uns 12 anos. Tudo a gente tava no 12, né? Você era casada nessa época? Não, eu era feliz aqui, gente. Ops. Cadê o óculos, né? Atos falhos, Dona Champs. Deixa eu ver, foi em 2007. 2006, 2007 que aconteceu esse fato. O que acontece, gente? Hoje quem conhece a Paranaguá com Antônio de Castro Lopes tem acesso a esse parque linear que tem aqui. Exato. Mas o que as pessoas não sabem é que haviam casas, né? De pessoas que moravam... Aqui embaixo, pô. De pessoas que moravam há mais de 30 anos, né? Foi um processo de expurgo mesmo, que foi passado às suas famílias. Assim, só pra fazer as pessoas entenderem. A minha família chegou em 50 e poucos aqui, em Vermelho e Matarazzo. E tinha aquela época de associação de bairros, né, e tudo mais. Então era muito comum que os líderes comunitários davam uma coisa que não era deles pro outro coleguinha morar, né? Que foi isso que aconteceu com a família. Então minha família morou durante 30 anos em um clube, né, com acordo de cuidar e tudo mais. E aí, assim, todo ano eleitoral tinha uma briga política de vocês vão sair, vocês vão ficar, vocês vão sair, vocês vão ficar. Só que com o tempo isso foi ficando mais assíduo, né? Mais forte. E aí com o projeto dos parques linear, isso veio pro embate, assim, muito pesado. Né? Na época a minha tia era associada ao partido que a gente não pode nominar, porque senão são todos comunistas, né? E aí a gente conseguia ter mais informações sobre direitos. Eu já era carne de pescoço nessa época, também já era articulada. Então a minha família ela era resistência no movimento de retirada dessa família. Tanto é que sempre que ia ter reunião com a subprefeitura, aqui representante de Vermelho e Matarazzo, era a minha família que sempre ficava peitando e falava, tá, mas vocês vão fazer isso quando? Vai fazer como? Vocês não podem deixar de indenização porque tem mais de 30 anos. Então a gente já tinha se orientado juridicamente que não podia remover essas famílias. Gente, tinha gente que tinha sobrado de 3 andares, né, que morava há muito tempo aqui. E aí a gente passou por um processo de expurgo. Então, como minha família era resistência, a gente passou por um processo de incêndio criminoso. Isso foi comprovado pela perícia dos bombeiros, mas assim, foi comprovado muito tempo depois. Foi só a sua casa? Foi só a minha casa. Que a gente aqui era resistência, né? A gente aqui era que fazia... Eles pegaram bem na... Pra vocês terem uma ideia, o negócio era tão escabroso que assim, os caras da subprefeitura iam com a polícia em casa, sabe? Pra fazer demarcação de casa, assim, é um processo horroroso, sabe? Nada humanizado. Eu me lembro de cada momento, infelizmente eu não lembro dos nomes, né? Desses abençoados. Mas enfim, então foi um processo muito complicado. Eu lembro que naquele dia, foi um dia... Como foi? Você pode contar como foi o dia? Posso contar, porque eu não esqueço, eu lembro exatamente como foi. Eu lembro que assim, no meu quintal, a casa da minha avó, que era que eu morava, que foi incendiada. Assim, a gente já tava num processo de expurgo, porque eles já tinham cortado a nossa água com a Sabesp. Então a gente tava dependendo de água dos vizinhos pra ajudar. Porque assim, era um processo de expurgão mesmo, de expulsão, assim. E aí naquele dia, eu lembro que assim, minha tia tinha saído pra trabalhar, tava meu primo em casa, meu primo de 7 anos, na época eu tinha 7 anos, hoje ele já tá casado, e a minha falecida avó. E naquele dia, eu tava com dinheiro da rescisão e eu falei assim, vó, vamos no mercado. Olha só, né? O universo ajuda muito. Vamos no mercado, porque eu tô com dinheiro aqui, a gente compra uns negócios pra gente comer e tal, não sei o quê. E quando a gente saiu, já tinha um rapaz, eu lembro um rapaz branco, um loiro, magrelo, eu lembro perfeitamente. A gente olhou pra ele, não era, porque assim, nossa casa já tava meio aberta, né? Já tinha virado parcialmente uma praça. Mas aí como tinha a questão de estar no movimento de resistência, tinha parte dos trabalhadores nos apoiando, tinha o movimento do centro nos orientando, enfim. Acabou que assim, a gente era muita resistência.
E aí, nesse dia eu saí, eu olhei pra ele, a gente não reconheceu, mas até então, como era uma praça, a gente não fez nada. Fui pro mercado, o mercado era perto, era coisa de 20, 30 minutos, assim, que nós fomos. Quando eu tava descendo, eu vi a fumaça preta subindo de casa. Aí eu deixei a minha avó, falei, vó, eu vou ver o que é. Eu entrei dentro da casa, a casa pegando fogo. Quando eu entrei dentro da casa, só que não tinha água pra apagar, gente, imagina o desespero, não tinha água. Quando eu entrei, eu tinha uma prateleira de livros no canto, assim, meus livros. E essa prateleira de livros, ela tava jogada no chão, toda arremessada. Né? O quarto, as roupas estavam tudo no chão. Então, assim, foi um incêndio criminoso, assim. Eu tentei explicar isso pras pessoas depois. Eu lembro que meu pai ficou achando que era culpa dele por conta da fiação. Não tinha tempo, porque a fiação estourou depois. As coisas estavam no chão, Estavam no chão. E foi comprovado pelos bombeiros que foi criminoso. Mas, assim, quando o bombeiro comprovou que era criminoso, tinha passado 2 anos, a prefeitura já tinha conseguido fazer o processo de remoção. A minha família recebeu uma carta da Secretaria de Habitação, sem carimbo, sem nada, pedindo a retirada. Qual foi a manobra? Mais pra cima da Antônio de Castro Lopes com a Paranaguá, tinha uma ocupação que estava há 4 anos ali no córregozinho, né? Uns barraquinhos que tinham mais lá pra cima. O que eles fizeram? Eles juntaram essa família com as 28 famílias que moravam no meio do caminho, tinham casas no meio de um caminho, né, do projeto do Parque Linear. E aí foi um explosão, então deu 4 mil, 5 mil pra cada um, o que não pagou o valor de 30, 50 anos que as pessoas tinham na casa delas, e as pessoas que lutaram. Então minha família conseguiu comprar uma casinha em Itaquá, onde mora cada um em 2 cômodos. Olha a violência aí, né, a violência institucional no seu processo. Hoje a gente sabe nomear isso, né, naquela época a gente não sabia nomear. Né, a violência do Estado na sua forma mais perversa, porque foi tipo um lobby político muito fodido, desculpa, pra acontecer isso. E assim, ninguém, assim, a minha avó nunca se recuperou disso. Nossa. Então ela morava num quintal com árvore, foi morar numa casa emparedada, né, acho que esse processo até acelerou, né. As pessoas não entendiam isso, né, porque a gente conseguiu várias doações depois, a gente fez um movimento muito importante, assim, os trabalhadores da ação educativa foram muito importantes nesse processo de reconstrução, pra gente arrecadar dinheiro pra conseguir comprar material, pra poder levantar a casa, tanto é que acho que em 3 semanas a gente conseguiu levantar a casa, assim, recolhendo as coisas e tudo mais, a gente conseguiu levantar, e a minha família ainda ficou um tempo lá ainda, mas aí passou por esse processo que eu citei pra vocês anteriormente, de receber a carta e sair. Enfim, é uma violência institucional absurda, assim, até hoje, assim. Meu pai mesmo, ele não dá conta disso, ele vem falando de ir embora de São Paulo, enfim. É difícil. Mas isso ainda rola processo ainda ou já... Nunca rolou processo. Perceba, foi um lobby político, né? Tem família Kids, enfim, que alguém deve conhecer, né? Enfim, que hoje vira vereadora, né? Lembra da época que ele nunca ganhava, né? Sim, mas ele tinha cargos. Ele nunca ganhava. Tinha cargos na subprefeitura, assim, era o pai dele que fez essa doação, né? Então ele nunca engoliu esse processo. Então ele sempre interferiu muito. Né? Isso é uma história muito antiga, enfim, não tem nada assim. Então, quando o bombeiro, a polícia chega pra falar, olha, foi criminoso, não pode mexer aqui, quando ele chegou, foi exatamente nesse dia, quando o bombeiro chegou, o trator já tava passando por cima. E eu lembro assim, da cara desolada dos meus familiares, assim, é um massacre, sabe? Então a violência institucional é perversa, assim, toda vez que eu vejo um processo de reintegração de posse, não tem humanização nisso. Por mais que a secretaria fale assim, a gente vai lá, manda um assistente social, manda não sei o que. Gente, não é. É uma violência sem tamanho, assim. É muito complicado. Não é intenção. Deixa eu só tirar uma dúvida. Ali eu lembro que antes dessa nova fase aí, a Menegola não, Antônio Castro Lopes, né? Ela passa no meio ali. Antes tinha um campo ali, não tinha? Era o campo do Buturuçu, não era uma coisa assim? Era lá que a gente morava. Era um campo, né? Do Sul. Que era fechado, lembra? Que era um clube, depois abriu, virou uma praça, mas ainda tinha as casinhas na lateral. Pra passar ali... Peraí. O campo do Buturuçu ficava lá onde é o... É do lado de Terezinha. Ali do lado da Ramos. Ali sim. Final da Buturuçu, quer dizer, Buturuçu com o que é hoje a Milene Elias. Isso, o campo do Buturuçu ficava ali. O que ficava ao lado da casa da Suelen era a quadra da Saim, era uma quadra era de isso futsal. mesmo, do lado do Terezinha.
Do lado do Terezinha. Ah, tá, tô achando que era mais lá pra baixo. Só pra vocês entenderem, se vocês não estão entendendo nada, a gente tá falando do território de Vermelho Matarazzo. Matarazzo, exatamente. É um mapeamento. É porque fica uma conversa interna, o pessoal tá numa live e ninguém quer ver uma conversa interna, né? Legal, Vamos lá. legal, Su, legal.